Lemos então aqui Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então hoje nós vamos estar meditando sobre a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus, que é Deus. Vamos orar. Então, Senhor nosso Deus, querido, eterno, maravilhoso, nós estamos diante da Tua presença, ó Deus amado, para receber a inspiração da Tua palavra, receber o Teu poder. Deus nos ilumina, nos dê entendimento. Nós abrimos o nosso coração para ouvir, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse dia, nessa noite, neste momento. No nome de Jesus Cristo, Deus, nós rejeitamos agora todo espírito contrário à Tua palavra. Nós rejeitamos agora, no nome de Jesus. Ministra nosso coração. Abre, ó Deus, o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, amados, nós lemos aqui Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, e nós vemos que aqui o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma pessoa qualquer, mas ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Conforme Pedro falou para Ananias, ó Ananias, você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Quer dizer, ele mentiu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é Deus. Tem aqui nessa palavra, como o terceiro membro da Trindade, ele é igual ao Pai, Deus Pai e o Deus Filho. É apropriado, portanto, que uma mesma reverência, respeito e honra sejam atribuídas a ele. Então, essa mesma reverência, esse mesmo respeito deveria e deve ser atribuído ao Espírito Santo, porque ele é Deus, ele está no mesmo nível do Pai e do Filho. Nós nunca deveríamos tratá-lo como alguma pessoa inferior. Nós deveríamos saber sobre ele tanto quanto nós sabemos a respeito do Pai e a respeito do Filho. Louvado seja Deus. Ele, tanto quanto sabemos sobre os dois membros da família da Trindade, nós deveríamos saber a respeito do Espírito Santo. E, infelizmente, não é dessa forma que as pessoas olham para o Espírito Santo. Tem algumas denominações que nem acreditam no Espírito Santo. O tratam como uma coisa, um vento. Mas o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. E ele é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, todo respeito no nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma pessoa, mas ele é Deus. Ele é Deus. Não é uma pessoa comum. O Espírito Santo não é somente uma pessoa, ele é um ser divino, ele é Deus. Não vamos perder isso de mente. O Espírito Santo, ele é Deus. Não é assim. Às vezes as pessoas dizem assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Só que no mundo secular que nós estamos vendo, como é que as pessoas tratam uns aos outros? Sem respeito. Não é verdade? As pessoas não têm. Hoje é raro as pessoas, você ver, às vezes as pessoas não respeitam pai, mãe, não respeitam o seu semelhante, e aí tratam o Espírito Santo como uma pessoa, como se fosse uma pessoa comum, qualquer. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é uma pessoa divina, ele é Deus. Amém, amados? Então, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é Deus. Louvado seja Deus. E não é um Deus inferior. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz parte da Trindade Santa.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no mesmo nível. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a Bíblia o chama de Deus. A Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Não chama de uma coisa, de um vento. O chama de Deus. Ele é Deus. O texto que nós lemos fala muito bem. Quando Pedro falou para Ananias, falou assim, você não mentiu a homens, mas você mentiu a Deus. Quando ele estava falando em relação ao Espírito Santo. E eu creio que é até aí que as pessoas que pegam aquela base, quando diz que não é o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Ananias ele mentiu ao Espírito Santo, ele morreu. Aí fala assim, mas na época não era, na época de Ananias, amados, não era na dispensação da lei, já era na dispensação da graça. Sim ou não? Era ou não era? Era a dispensação da graça. Mas mesmo assim ele morreu. Por quê, amados? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se ele for tentar enganar o Espírito Santo, então quer dizer, quem é que ia convencer ele de pecado? Se ele queria enganar o próprio Espírito Santo. Então não tinha quem convencer. Pedro não ia conseguir convencer o Ananias de pecado. Tiago, João, André não ia conseguir convencer. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, que é Deus. Amém, amados? Glória a Jesus. Então, ele possui características que somente Deus tem. O Espírito Santo tem características que somente Deus pode ter. Por exemplo, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Mas nós não podemos dizer que nós somos Deus. Por quê? Porque nós somos mortais. Nós não temos isso. Nós não somos eternos, nós morremos. Agora o Espírito Santo, ele é Deus, ele é imortal. Louvado seja Deus. Então, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, Hebreus 9, 14, abre a Bíblia aí comigo, por favor. Hebreus 9, 14, vamos ler esse texto. Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, o Espírito Eterno. O Espírito Santo, ele é eterno, e só quem é eterno é Deus. Amém, amados? Só quem é eterno é Deus. Então, o Espírito Santo, ele é eterno. E essa característica só tem quem? Deus. Os demônios não têm isso. O homem não tem. Mas o Espírito Santo tem essa característica, porque ele é eterno. Outra coisa que o Espírito Santo tem é que ele é onipresente. O Espírito Santo, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo, ele pode estar lá na China, no Japão, na Índia, em todos os lugares ao mesmo tempo. Louvado seja Deus. Então, ele é onipresente. Louvado seja Deus. Onipresente significa que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E só quem pode fazer isso é Deus. Louvado seja Deus. Então, lá em Salmo 139, vamos ler, está com a sua Bíblia aberta aí já, né?
versículos 7 ao 10. Louvado seja Deus. Versículos 7 a 10 diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, quer dizer, se uma pessoa estiver viajando de avião, ela pode orar e o Espírito Santo pode estar lá? Sim, pode. Se ela estiver num submarino, por exemplo, infelizmente aconteceu uma tragédia há pouco tempo atrás, em que um submarino ficou lá no fundo do mar e não conseguia subir mais, e as pessoas ficaram até enquanto tinha oxigênio vivas. Elas podiam orar lá no fundo do mar e Deus ia ouvir. O Espírito Santo estaria ali com elas, recebendo a oração delas? Sim, elas poderiam ser salvas. Morriam, mas se elas pedissem perdão, se arrependessem, o Espírito Santo poderia estar ali com elas. Amém, amados? E poderia ajudá-las a receber o perdão dos seus pecados. Porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a pessoa estiver no fundo do mar, ou lá em cima no céu, em qualquer parte do mundo, o Espírito Santo, ele pode estar em qualquer lugar. Porque ele é onipresente. Coisa que o homem não pode, né? Louvado seja Deus. E também o Espírito Santo, ele é onipotente. Louvado seja Deus. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onisciente. O que significa onisciente? Onisciente é porque ele conhece todas as coisas. Não tem sabedoria que possa superar a sabedoria do nosso Deus. Antes de a pessoa pensar, Deus já sabe o que ela vai pensar. Porque ele sabe de tudo. Louvado seja Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você vai pensar. Ele tem todo o conhecimento. Então, quer dizer, ninguém consegue enganar o Espírito Santo. Não tem desculpas que as pessoas podem dar que falam assim, ele conhece todas as coisas. Vamos ler aqui um texto. 1 Coríntios 2:10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Que diz a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 10 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito sabe de todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, o universo, o telescópio mais poderoso, mais potente do mundo, não conseguiu decifrar nem 1% do universo. Nem 1%. O Espírito Santo prescruta todas as coisas. Tudo. Céu, a terra, debaixo da terra, todas as coisas. Ele tem o conhecimento de tudo. O versículo 11 diz assim: porque
Qual dos homens sabe a coisa porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem, que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o homem sabe das coisas do homem, porque o Espírito do homem que está nele. Mas, quando se trata nas coisas de Deus, mesmo as coisas, por exemplo, psicólogo, ele consegue decifrar todos os enigmas que tem na cabeça do ser humano? Consegue? Não consegue. Ele consegue decifrar todos os sentimentos, saber o que a pessoa vai fazer amanhã? Ele pode até deduzir alguma coisa. Às vezes a gente, mãe, por exemplo, é muito difícil mentir para a mãe. Às vezes a mãe acredita porque ela, às vezes, deixa se enganar. Fala a verdade. Quantas vezes o filho mentiu para você, aí você fala, você acredita? Não, acredito. Mas você sabe que está mentindo. Eu sei. Por quê? Porque às vezes eu mentia para minha mãe quando eu não era crente, e ela acreditava, mas ela sabia que eu estava mentindo. Ela dizia que acreditava. Olhando, você olhando, eu como pastor, às vezes eu olho para uma pessoa e sei se ela está mentindo ou está falando verdade. Não é porque eu estou adivinhando, mas pelo semblante, às vezes você consegue descobrir. Tem até uma máquina que sabe quando a pessoa está falando verdade ou mentira, que a polícia usa. Só que ela não tem como saber o que está passando dentro da mente da pessoa, o que ela vai planejar, o que ela vai fazer. Mas Deus sabe. Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Por exemplo, você olha para uma pessoa, você sabe se ela está triste ou está alegre. Não é verdade? Você olha, você sabe. Mas se a pessoa for um artista, aí já fica mais difícil. Porque tem gente que é artista, né? Por exemplo, tem artista mesmo profissão, ator, e tem os artistas como no nosso Nordeste, fala assim, fulano é artista. Já ouviu essa frase? Fulano é artista. Por quê? Porque a pessoa, ela sabe mentir, assim, ela tem uma facilidade para mentir, assim, que ela mesma acredita na mentira que ela está falando. Mas o Espírito Santo ela não engana, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Amém, amados? Então, o homem sabe as coisas do homem. O Espírito do homem prescruta as coisas do homem. A ciência, ele descobre as coisas para uma vacina, coisas assim. Consegue fazer lá um helicóptero, um carro voador, né? E outras coisas, mas quem é que prescruta as coisas de Deus? É o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente tem que se aproximar de Deus através de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos revelar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para entender as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo, a gente não entende, não consegue entender as coisas espirituais. Eu, quando jovem, eu queria entender as coisas espirituais. Aí eu ia ali em algumas religiões e eles não tinham como explicar para mim o que eu queria saber. Não tinha capacidade para explicar. E eu falava, não, eu quero receber um Espírito. E aí ele falava assim, não, a gente não pode fazer isso com você. Não, mas eu quero receber um Espírito, eu quero saber o que tem lá para lá, no outro mundo, assim. Aí eu deitava na cama, fechava o olho, falava, Espírito, me pega, Espírito. Um Espírito qualquer, eu falava para vir me pegar. Graças a Deus, nunca. Na verdade, eu já estava na mão do Espírito ruim, né? Mas aí eu nunca tinha me pegado assim para levar eu ficar fora de si. Eu queria sair fora de si.
Mas aí, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, e eu fui batizado no Espírito Santo, aí o meu entendimento se abriu em relação a isso. Porque aí eu falei, sim, era isso que eu precisava. Era isso que eu precisava. Aí eu comecei a ler a Bíblia, porque antes de eu aceitar Jesus e ser batizado no Espírito Santo, eu não entendia nada da Bíblia. Eu lia e não conseguia entender. Era como se eu estivesse lendo um gibi. Eu não entendia o que estava escrito. Eu não entendia. Para mim, se eu lesse Apocalipse e lesse Gênesis, era a mesma coisa. A mente estava tão fechada que era a mesma coisa. Eu não sabia nem para onde ir. Você vê, hoje que a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe onde é o início e onde é o fim, onde é o meio, porque o Espírito Santo você vê. Mas você sabe que tem gente que ainda hoje não sabe, já aceitou Jesus, tudo, está na igreja, mas não sabe onde o motivo do Gênesis e o motivo do Apocalipse. Não sabe. Não entende. Não tem nem o interesse de ler a Bíblia. Por quê? Porque não entende, não lê, mas aquilo não faz sentido nenhum. Porque quem é que dá sentido é o Espírito Santo. O Espírito Santo que dá sentido no que nós lemos nas coisas espirituais. Amém, amados? Glória a Deus. Entendido, então? O Espírito Santo, então, ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos dele. Todo o poder. Amado, ninguém pode, nem o demônio, ninguém pode se bater de frente com o nosso Deus. Uma demonstração bem pequena do poder de Deus é o sol. Se Deus quiser apagar o sol, ele apaga a qualquer hora, não precisa nem dar um cuspe. Não precisa. Precisa. Como é que você apaga um palito de fósforo? Você já apagou uma palito de fósforo? Já apagou? Você faz assim, né? É assim? Apaga. Deus não precisa nem fazer isso para apagar o sol. Não é um palito de fósforo, o sol. Nosso Deus é poderoso. Se Ele quiser, Ele acaba com o universo num piscar de olhos, num estalar de dedo. Universo. Quantas galáxias existem no universo? Não tem nem quantia de galáxias. E quantos planetas existem em cada galáxia? E vai indo, é coisa incontável. Só Deus pode contar. E Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio em suas mãos. Você já pensou? O tamanho do Sol, quantas mil vezes maior do que a Terra? Eu não sei quantas mil vezes é, mas já pensou? O nosso Deus sustenta a Terra. Vamos lá, a Terra é tão pequenininha, né? Sim ou não? Você que estuda, é pequenininha a Terra. Em vista do Plutão é grande, é Raquel? Plutão que tamanho é? Pequeno, né? Saturno que é grande, né? Saturno é milhões de vezes maior do que a Terra, muitas vezes maior. Se fosse só a Terra que é pequenininha para sustentar, e tivesse uma máquina para sustentar a Terra, que tamanho que tinha que ser essa máquina? E quanto combustível ia precisar para sustentar a Terra? Ia ser incontável. A nossa mente não é capaz de saber o quanto. E aí a gente entende que Deus, Ele é onipotente. O Espírito Santo é onipotente. Louvado seja Deus. Então, vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Louvado seja Deus.
Lucas 1,35 diz assim: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a sombra do Todo-Poderoso ia cobrir ela, né? Então nosso Deus, ele é poderoso. E nós vamos ver só mais dois pontos aqui alguns pontos muito importantes. Ele é associado com o Pai e o Filho numa base de igualdade. O Espírito Santo, amados, ele está numa base de igualdade com o Pai e o Filho. Nós vemos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz que as pessoas deveriam ser batizadas no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Numa igualdade. Amém, amados? Ele não é inferior. A Bíblia tem muito a dizer sobre o Espírito Santo. A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo, ensina muito a respeito do Espírito Santo, a Bíblia. O Novo Testamento, todos os livros falam sobre o Espírito Santo. Tudo fala sobre o Espírito Santo. Você quer conhecer o Espírito Santo? Leia o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Infelizmente, tem pessoas que nunca lêem o Novo Testamento todo. Nunca leu. Eu não sei aqui se você já leu o Novo Testamento ou se você ainda não leu. Mas é importante você continuar lendo, para que nós tenhamos cada dia mais conhecimento a respeito do Espírito Santo. E ele é essencialmente ativo no plano da redenção de Deus. Amados, sem o Espírito Santo, o homem não tem condições de receber a remissão dos seus pecados. É como nós acabamos de falar aqui, eu já citei várias vezes, que o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo ele não convencer a pessoa que ela tem que aceitar Jesus, como é que ela vai ser salva? Se ela não se arrepender. Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Como que as pessoas se arrependem? Quando elas são convencidas pelo Espírito Santo. Tem gente que nunca se arrepende. Por quê? Porque o Espírito Santo tenta convencê-la, mas ela não aceita ser convencida pelo Espírito Santo. Então, ele é muito importante na nossa caminhada. Nosso relacionamento com o Espírito Santo é muito importante na nossa vida espiritual. Sem a gente ter a intimidade com o Espírito Santo, a vida não tem sentido. A vida fica sem sentido. Por isso que muitas pessoas ficam com depressão, ficam com staff, fica desorientada. Por quê? Porque sem o Espírito Santo a vida não tem sentido. Fica sem sentido. Aí as pessoas começam a correr atrás de coisas para tentar preencher o vazio e nunca vai conseguir preencher. Mas vamos ler mais 2 versículos aqui para a gente finalizar. João capítulo 16, versículo 8. Você pode anotar esse versículo aí na sua Bíblia. Se não está anotado, anote. 16, 8. João, capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É bom a gente ter esse versículo aí gravado na tábua do nosso coração, anotado aí na Bíblia. E João capítulo 3, versículo 5 e 6, que fala que se a pessoa ela não nascer de novo, se ela não nascer do Espírito Santo, ela não vai ser salva. Ela não tem como ela ser redimida se não nascer de novo. É o que Jesus falou para o Nicodemos. João 3, 5 e 6, que diz:
Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se o Espírito Santo não convencer a pessoa, e se ela não nascer do Espírito, ela não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela não vai conseguir entender as coisas do reino de Deus, ela só vai entender as coisas da terra. É por isso que tem pessoas que se matam por coisas da terra. Se morre por causa de ouro, por causa de carro, por causa de bens desse mundo, da alma. Às vezes faz pacto até com os demônios. Faz pacto com demônios para ter dinheiro, para ter fama, para enricar. Às vezes não faz diretamente, mas começa a adorar Mamon, deixa de cultuar para adorar Mamon. Por quê? Porque não foi convencido pelo Espírito Santo. Aí começa a buscar as coisas que são dessa terra e deixa de buscar as coisas que são dos céus. Amém, amados? Então, nós paramos por aqui e na próxima feita a gente continua, e nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, o conhecimento do Espírito Santo. O conhecimento que eu falo não é só da letra, porque a letra mata, é uma intimidade com o Espírito Santo. Intimidade, um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, te exaltamos, te agradecemos por este momento. Muito obrigado, querido Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. Nós queremos ter um relacionamento mais aprofundado contigo, uma intimidade maior e melhor com o Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, convence, meu Pai, meu irmão, a minha irmã, Senhor, esse meu irmão que está assistindo neste momento, convence, Senhor, da necessidade de ter, ó Deus amado, essa comunhão, ó Deus amado, essa direção, essa orientação vinda do teu trono. Ó Deus, a necessidade de estar transbordando da bênção, da unção do Espírito Santo. Nós queremos, querido Espírito Santo, nos convence a cada dia, a cada instante. Nós rejeitamos toda a dureza do nosso coração, toda a frieza espiritual. Nós não queremos te entristecer, nós não queremos te magoar, mas nós queremos te honrar, te bendizer, dedicar nossa vida em tuas mãos. Diga assim: eu entrego a minha vida nas tuas mãos, querido Espírito Santo. Guia os meus passos, guia-me, me orienta, em nome de Jesus. Eu te peço, por favor, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.